O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, do grego Evangelion, tem como significado boa mensagem ou boa notícia. No contexto cultural antigo, ela foi originalmente usada para descrever as boas novas da vitória militar trazida de um mensageiro ao seu comandante. Posteriormente passou a significar simplesmente uma mensagem boa. Os autores do Novo Testamento escolheram esta palavra para descrever as boas novas de Cristo. Para o cristianismo, tornou-se um gênero literário que conta a história da vida de Jesus. A Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos, possui 4 evangelhos que contam a trajetória de Jesus aqui na Terra. Cada evangelho foi escrito por um autor diferente: Mateus, Marcos, Lucas e João, no entanto, inspirados por Deus. A mensagem que está sendo apresentada ao ouvinte tem como objetivo uma breve explicação sobre a vida de Jesus, o seu significado, implicações e consequências, para que você possa ter uma síntese do que vem a ser o Evangelho. O início. É importante entendermos o que aconteceu antes de Jesus vir, para compreendermos o motivo e a finalidade pelo qual ele veio. No início, Deus criou todas as coisas, os planetas, o céu, a terra, os mares, os animais, e por último, o homem e a mulher. E ele viu que era muito bom. Tudo andava em perfeita harmonia, e o Senhor vinha na virada do dia ter comunhão com Adão e Eva. A queda. O Criador plantou entre as árvores do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual proibiu Adão e Eva de comerem do seu fruto. Um dia o diabo, na forma de serpente, veio tentar a mulher para que comesse o fruto proibido, e ela o comeu. Logo após, ofereceu o fruto para Adão, e ele o comeu. Os seus olhos foram abertos e viram que estavam nus. Por causa disso, fizeram vestimentas com folhas para si. Na virada do dia, o Senhor veio ao encontro deles, porém se esconderam por medo. Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde estás?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." Perguntou-lhe Deus: "Quem te fez saber que estava nu? Comeu da árvore que te ordenei que não comesse?" Então disse o homem: "A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi." Disse o Senhor Deus à mulher: "Que é isto que fizeste?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou, e eu comi." As consequências da queda. Por causa da desobediência, o casal foi expulso do jardim do Éden pelo Criador. A rebeldia do homem trouxe o pecado ao mundo. A partir desse momento, a harmonia na terra tinha sido interrompida e o homem sofreu grandes consequências por esse erro e tem os seus efeitos até o dia de hoje. Através do pecado, a morte entrou nesse mundo e o homem passou a sofrer a morte física. No entanto, a pior consequência da queda foi a morte espiritual do homem. Dessa forma, houve a separação entre Deus e ele. A natureza de Adão e Eva se tornou pecaminosa. Na verdade, não só a deles, mas de toda a sua descendência, ou seja, toda a humanidade, pois eram nossos ancestrais e por isso nossos representantes. O pecado leva o homem a fazer o que não é da vontade do Senhor. Mesmo que ele tente ou queira acertar, a sua natureza pecaminosa o inclina a cometer erros diante dos conceitos de Deus. Talvez agora você me pergunte: o que eu tenho a ver com isso? Eu sou gente boa e não faço mal a ninguém. Uma forma de entendermos o porquê de você e eu sofremos até hoje as consequências da queda e de termos a nossa natureza pecaminosa é pensando na seguinte situação. Um casal mora na Inglaterra, mas decide se mudar e passar a residir no Brasil. Já nesse novo lugar, eles têm um filho, que é então brasileiro, pois diferente dos seus pais, nasceu neste país.
Ele talvez preferisse ter nascido na Inglaterra, mas devido a uma decisão dos seus pais no passado, ele é um brasileiro. Através desse exemplo, podemos entender que as escolhas dos nossos ancestrais podem trazer consequências, não só para suas vidas, como também para a sua descendência. Nós temos muitas vezes uma visão equivocada quanto à salvação. Pensamos que se não fizermos coisas consideradas muito erradas, como matar, roubar e trair, podemos ser salvos. Mas não é assim. Na verdade, todos os dias nós ficamos aquém do padrão de Deus, pois possuímos a natureza pecaminosa. Dessa forma, não temos como nos justificar perante o Senhor através das coisas que fazemos, ou seja, precisamos de um Salvador. O plano da salvação. O Criador, pela sua benevolência, graça e amor, providenciou para a salvação do ser humano a obra do seu Filho Jesus, o qual morreria pelos nossos pecados. Ele decidiu que Cristo viveria aqui na terra e morreria na cruz para salvar o homem da condenação eterna. A vida de Jesus na terra e a sua crucificação. No devido tempo, Jesus veio habitar entre nós, aproximadamente há 2000 anos atrás. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria. Os seus pais na terra foram José e Maria. Jesus viveu até os 30 anos normalmente, e ele tinha como profissão a carpintaria. Porém, quando chegou na cidade, foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, e nesse momento começou o seu ministério. Foram chamados para o seu ministério 12 discípulos, para andar com ele. Durante cerca de 3 anos, Jesus pregou, curou, ensinou, operou milagres e maravilhas. No entanto, um dos 12 discípulos o traiu por 30 moedas de prata, e ele foi entregue às autoridades para ser julgado, mesmo sendo inocente. Os religiosos queriam que ele morresse por o invejarem. As autoridades o condenaram devido à pressão dos religiosos. Ele seria crucificado com mais 2 criminosos. No dia da sua crucificação, ele já se encontrava num estado deplorável, pois já tinha sido açoitado pelos soldados romanos. Fizeram-no carregar a sua cruz até um monte chamado Calvário, que ficava perto da cidade de Jerusalém, onde seria crucificado. Depois de algumas horas, após o colocarem na cruz, ele disse que estava consumado e morreu. A ressurreição. No terceiro dia, 2 mulheres foram visitar o túmulo em que o corpo de Jesus foi colocado, mas elas o acharam vazio. Enquanto elas se dirigiram para informar o acontecido aos discípulos, Jesus apareceu-lhes e pediu para contar a eles. Ele tinha ressuscitado. Dias depois, Jesus apareceu para os seus discípulos e continuou aparecendo em várias ocasiões durante 40 dias, até que ele se despediu deles e subiu aos céus para ficar à direita do Pai Celeste. O significado da crucificação e da ressurreição. Para pagar a dívida dos pecados cometidos era necessário sacrificar o sangue de um inocente. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício substitutivo e propiciatório, oferecido a Deus por nossos pecados, que só Ele poderia fazer, pois não tinha cometido pecado algum. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nosso Senhor demonstrou que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita por Ele no Calvário, bastando agora que o pecador o receba pela fé, como seu único e suficiente Salvador, a fim de ter o perdão dos pecados e a remoção da culpa que leva à eterna condenação. A ressurreição de Jesus nos deu a esperança de que todo aquele que o tem como seu Salvador ressuscitará para estar com Deus no céu eternamente. O chamado. Depois de ter contado esse Evangelho, eu chamo a arrepender-se dos seus pecados e crer que Jesus veio aqui na terra e morreu na cruz pelos seus pecados, que ele também ressuscitou ao terceiro dia e por isso quer torná-lo Senhor
e Salvador da sua vida. Felicitações e conselhos. Caso você tenha crido nessa boa mensagem com todo o seu coração, fico muito feliz, pois agora você é um filho de Deus, salvo por Ele e que viverá para sempre ao seu lado. Quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Recomendo-lhe que você congregue numa igreja que pregue a palavra de Deus genuinamente, para você aprender e crescer em entendimento da palavra do Senhor para a sua vida. Converse com seu pastor para tirar qualquer dúvida que você possa ter e, acima de tudo, comece a ler a palavra do Criador, a Bíblia. Que o amor e a graça de Deus estejam com você.